tarde a todos, eu me chamo Cláudio Kawakubo e eu venho aqui para dar uma dica de como melhorar, as nossas vidas, a nossa parte emocional em tempos difíceis, principalmente agora com pandemia, Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível e passar algumas dicas de como você pode melhorar, evoluir e prosperar apesar da crise. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que compreender, e eu falo isso com conhecimento de causa porque eu aplico na minha vida, é que a gente cocria a nossa realidade. Então significa que os nossos pensamentos, sentimentos e ações inevitavelmente vão se transformar em realidade. Sabendo disso, o que a gente precisa para ter uma vida mais próspera, para ter mais paz, mais abundância, prosperidade? A gente precisa dominar primeiramente nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações e direcionar para um propósito. Então, hoje eu vou tentar falar um pouco de paradigma e de propósito, que são as bases, na minha convicção, no meu entendimento, é a base primordial que a gente direciona a nossa vida para ter uma vida mais estável, mais tranquila, de mais crescimento. Então, assim, vamos primeiro falar um pouquinho de paradigmas. O que são os paradigmas? Eles são um conjunto de crenças que a gente vai assimilando durante uma vida toda e que se tornam padrões. Em algumas literaturas, o paradigma pode ser dito como subconsciente, como programas, porque é isso que vai direcionar a tua vida. Então, vamos pegar um exemplo de uma criança. Ela nasce sem programação nenhuma e ela vai absorver todas as situações do meio ambiente para transformar em um programa que ela pode usar depois que ela tiver uma certa idade. A gente, adulto, a gente já tem esse paradigma formado e muitas vezes, por conta desse paradigma, a nossa vida pode ser que esteja estagnada, que pode ser que esteja tendo problemas repetitivos, pode ser que tenha situações difíceis. Isso se repete ao longo da vida por muitas e muitas e muitas vezes. Às vezes até você sai desse ciclo um pouco, parece que vai melhorar, que vai engrenar, que as coisas vão começar a melhorar, de repente você volta e cai novamente. Então, por que isso acontece? Por conta dos padrões repetitivos ou paradigmas. Vamos pegar um exemplo de uma família simples, humilde, que não teve uma condição financeira boa. Então você nasceu nessa família e todos os dias você ouve, tanto da sua mãe quanto do seu pai, que não tem dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que nasce pobre e morre pobre, que uma série de crenças limitantes em relação ao dinheiro. E isso fica gravado no seu subconsciente e se torna um padrão, mesmo que você não queira. É óbvio que ninguém vai falar, não, eu não quero ter dinheiro conscientemente. Mas o que manda na tua vida não é o consciente, é o inconsciente. São os paradigmas limitantes, muitas vezes, que já estão formados no seu inconsciente ou subconsciente. Como mudar essa situação, que é o propósito desse vídeo de hoje? Primeiramente, trocando esses padrões, trocando esses paradigmas, modificando essas crenças limitantes. E como se faz isso? Bom, tem algumas formas, Eu pego o exemplo sempre de uma criança porque ele vem com a mente vazia, sem programações, então ele vai absorver tudo que tiver no meio. No meio ambiente dela. Por isso que uma criança de uma família mais bem resolvida financeiramente não tem tantas crenças em relação ao dinheiro,
porque está habituado a ter as coisas no celular, a não ter falta, escassez, então é mais fácil lidar em relação ao dinheiro quanto é comparado com uma família mais humilde. Então, uma forma através de trocar esse paradigma, através da repetição. Assim como foi repetido várias e várias vezes, às vezes durante anos, que você não é capaz, que dinheiro não dá em árvore, que você tem que suar sangue para conseguir uma condição financeira adequada, e isso se estende para qualquer âmbito, não é só financeiro, emocional, relacionamentos, saúde, tudo. O paradigma engloba tudo. Eu estou exemplificando para pegar só um exemplo como na parte financeira. Então o que acontece? Você vai começar, para trocar esse paradigma, repetir conscientemente, com sentimento, principalmente porque não adianta você falar e não acreditar. Então você vai começar a repetir para você: eu sou abundante, sou próspero, sou feliz. Tudo aquilo que você quer ter, você tem que se portar como se já tivesse. Então é uma mudança de pensamento primeiro, que é o que às vezes é um pouco complicado, porque a nossa mente, se você não dá uma direção para ela, ela começa a fugir para vários lugares e você acaba meio que ficando perdido. Então, dá um direcionamento. Você percebeu o padrão repetitivo de pensamento de escassez, na hora você lembra disso e começa a trocar. No começo vai ser difícil, assim como qualquer nova atividade que a gente comece é difícil, mas garanto que com o tempo isso vai ser muito mais fácil. É persistência, ok? Então, primeiro passo, pela repetição. Segundo, sentindo. Você tem que se sentir próspero. Não adianta você expressar verbalmente: sou próspero, sou abundante, e na tua cabeça você pensar em contas, em dívidas, em falta. Então, não adianta. Então, tem que sentir. O segundo passo é o sentimento. E aí eu vou passar só mais um, mas tem alguns outros. O terceiro passo é visualização. O nosso cérebro, ele processa imagens e conteúdos que estão na nossa mente em padrões. Ele manda tudo que você pensa repetidamente, vai para o subconsciente. Então, comece a visualizar. Fecha os olhos, relaxa, respira, se imagina. Se é difícil para você se imaginar com um bolo de dinheiro ou com uma conta recheada, comece a se imaginar com as coisas que o dinheiro pode fazer para você. Comece a se imaginar numa praia, num lugar tranquilo. Imagine você e sua família sorrindo, comendo num lugar bacana. Imagina você com uma condição financeira agradável, que você não precisa se preocupar com nada. Se imagine num carro bacana, que é o carro dos seus sonhos. Feche os olhos alguns momentos por dia e visualize com a tua imaginação. Bota ela para trabalhar ao seu favor. Essa é a terceira dica. Então, essas 3 por hoje já tá bom. Pratique. Tudo no começo é difícil. Então você precisa primeiro direcionar a tua mente para um objetivo. Agora a gente vai falar do objetivo. Na verdade, o objetivo é a coisa mais importante que você precisa em qualquer situação da tua vida. Tem um dito popular que eu não estou lembrando quem é o autor, mas que diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, a nossa vida é exatamente assim. Se você não der um propósito e uma direção, ela vai te levar para qualquer lugar, porque para você tanto faz. Então, conscientemente, defina um propósito, pelo menos de vida. Algo que você busque com intensidade, com vontade, com verdade, com garra, com sentimento. Que isso vai ser
a razão da tua vida. E depois que você alcançar, você pode definir outros, né, propósitos. Mas para começar, vamos sempre começar com um. Então, defina uma meta e um propósito, uma direção para a tua vida. Porque muitas vezes a vida te leva para cá, para lá, e se você não tem um propósito, você é direcionado ao sabor do vento. Você é direcionado aleatoriamente para qualquer lugar. Por quê? Conscientemente você não definiu um lugar que você quer ir. Então, essas são as dicas. Primeiro, pensamentos, sentimentos e emoções definem onde você está agora. A vida é justa, né? A gente está, todos nós estamos exatamente onde precisamos estar e onde merecemos estar. Isso não significa que você vai permanecer nesse estado pela vida toda. Isso só depende internamente de cada um. Então, se você não está satisfeito, né, e acredito que todo mundo não está satisfeito, todos temos algo que buscar, porque senão você está morto, né? Quando você não tem algo que te motive, algo para buscar, algo que você queira conquistar, você está morto, só falta enterrar. Então, defina um propósito e busque. E use essas dicas, né? Em primeiro lugar, é trocar o paradigma. Porque na nossa sociedade tem um paradigma normalmente de escassez. Em todos os níveis da sociedade. É óbvio que, como eu disse, nos níveis de classes mais abastadas, pessoas com uma situação financeira melhor, isso é um pouco menos. Mas se você pegar uma pessoa nascida num berço humilde, ela vai ter dificuldade em ter a consciência da abundância. Primeiro você tem que criar consciência. E a forma mais fácil é trocando o paradigma de escassez. Primeiro você tem que deixar de lado a escassez, com pensamento, sentimento e emoção conscientemente, para depois você começar a manifestar. Não é milagre, não é magia, não é uma coisa piscocriou. É um processo. Tudo na nossa vida são processos. Se você acha que você vai começar a mudar por um dia de treino, esquece, isso não é para você. Isso é um processo. E eu garanto que não vai ser mais difícil do que viver na escassez, do que viver nas dificuldades, nos problemas repetitivos. Tudo o que você precisa fazer é direcionar a tua vida para um objetivo e condizente com o seu paradigma. Então você precisa primeiramente trocar o paradigma, que é a base. Eu vou explicar mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo, para vocês terem uma base visual. Vamos supor assim, um círculo, certo? Fácil de imaginar, não? Então, divide esse círculo no meio. Metade superior é a tua mente consciente. Essa metade aqui é a tua percepção extra não, né? A tua percepção sensorial, seus sentidos. É o que você vê, é o que você ouve, o que você cheira, o que você sente o sabor. Então, são os seus sentidos, a parte de cima. A tua mente racional e os seus pensamentos, está tudo na parte de cima. O que a parte de cima vai fazer? Ela vai operar. Não, na verdade não vai operar, perdão. Ela vai captar essas informações, condensar e tudo isso que você percebe, o que você acredita piamente, todos os seus programas que foram implantados desde que você nasceu, todo o seu sistema de crenças, e depois de muito tempo ele vai gravar na sua parte inferior, né? Do meio para baixo, que é o seu subconsciente ou paradigma. E aí está o segredo. O segredo não é em cima. Primeiro você tem que... o segredo, na verdade, ele está embaixo, no subconsciente. Porque depois que você conscientemente direcionou para onde você quer e trocou aquele padrão de escassez que está aqui na base, a tua vida muda.
Porque a parte, resumidamente, né, na minha compreensão, o subconsciente ou os paradigmas, eles são o programa que roda a sua vida. Você tem um programa ali e você vai repetir padrões, informações, e a tua vida vai se manifestar naquele padrão que você conscientemente direcionou. Então, resumidamente, você é o responsável pela tua vida. Então, se você até hoje não pensou nisso desta forma, consciente, para um pouco, pensa, reflete sobre isso e comece a direcionar conscientemente todo o teu poder, toda a tua garra, a tua determinação, o teu conhecimento para um objetivo satisfatório. Esquece de deixar a tua mente vagando. Põe ordem. Tudo, sem exceção, que você não tem um poder, um domínio ordenador, algo que dê uma direção, ele tende a caminhar para o caos. Ou seja, ele fica aleatório. Ele vai ao sabor dos ventos, para lá, para cá. Então, a sua mente é um cavalo selvagem. Se você deixar ele sair There's no internet connection at the moment. Perdão. Em disparada. Então, primeira coisa, direcione a tua mente. Direcione o teu foco. Não deixa teu pensamento ficar vagando no negativo, em doença, em notícias, em tragédias, em corona, sabe? Hoje a gente liga a TV e está sendo bombardeado de informações. E é como eu disse, tudo que se repete por muito tempo manda para o seu subconsciente, ou para o seu sistema de crenças, ou os seus paradigmas. E uma vez ali na base, na parte de baixo, ele só vai operar um sistema. Você não tem o poder de conscientemente, instantaneamente, trocar esse padrão. Então o que você pode fazer é direcionar todo o tempo que você tiver para coisas positivas, construtivas e evolutivas. Então fica esse pensamento, né? O que você faz com o seu tempo? Qual é a qualidade do seu tempo? Quanto tempo você fica vendo notícias trágicas muitas vezes na televisão? Quanto tempo você dedica para autorreflexão? Quanto tempo você gasta ajudando o seu semelhante? Quanto tempo você passa com propósitos construtivos? Saiba que a sua vida ela está diretamente relacionada com o tempo gasto. Se você gasta a maior parte do seu tempo em coisas produtivas, você pode ter certeza que você vai ter uma vida produtiva. Não é pensamento mágico, não é magia, não é instantâneo, mas são padrões. Ou também, como na Bíblia, né, tudo aquilo que plantar, você vai colher no determinado tempo. A gente vive numa sociedade ansiosa, que significa que você plantar hoje um pé de uma árvore milenar que demora dezenas de anos para se tornar adulta, e você cava a terra procurando a árvore. Tudo tem tempo, gente. Tudo tem seu tempo. Então comece agora, que eu tenho convicção e certeza que você vai colher os frutos no futuro. Eu espero não ter sido muito extenso, nem muito complicado no que eu quis passar, mas resumidamente é isso. Propósito, paradigmas, são as duas coisas que você deve necessariamente começar a pesquisar. E, como disse, não é pensamento mágico. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que aplicar. São 3 passos. Não adianta ouvir um vídeo no YouTube e falar, pronto, agora eu virei um guru. Não. É um processo, e é um processo longo. Só que depois de dado o primeiro passo e você tiver um foco e uma determinação, é inevitável que você vá chegar no local que você quer. Então, defina um propósito para a sua vida e troque seus paradigmas limitantes. Essa é a mensagem de hoje.
Gratidão.